Deixa eu ver a maneira. Mas já melhorou muito, né? Você viu isso lá? Melhorou muito. Agora esse não. Aqui. Você vai precisar mais um pouquinho. Precisa, fechadinho. Ai, mas já ajuda. Nossa, já tira, né? Tem que ter força de vontade, né? Para querer fazer mais uns microagulhamentos. Tem que ter um microagulhamento, né? O microagulhamento, ele é tipo assim, uma manutenção. Se você falar, eu vou fazer um por mês, nossa senhora, já é ótimo. Não é necessário. Porque um por mês você vai estar estimulando colágeno. É barato, vai estar estimulando colágeno. E tipo, vai mantendo esse Ela falou que essas linhas assim, é ele, né? As linhas pequenininhas assim. Mas tá bom. E aí, já iniciou? Já. Você viu que ela pode gravar na vertical, né? Se bem que fica ruim, né? Você vai ter que ficar com dois, é ruim. Mas ó, deixa você. Olha lá, ó. Olha como é que fica. Tá vendo? Se você gravar deitado, como é que fica. Porque se eu deixar deitado, vai dar pra ver o clube. Não tem problema, bom. Acho que é assim, parar e começar de novo. Senão você vai virar na ponta cabeça, né? Deixa assim mesmo. Vou deixar mudo por enquanto, tem um, sabe? Não pode esquecer de soltar depois. Oi. Já eu vou subir pra falar com você disso aí. Foi agendado. Isso. Essa tá certa, porque ele já tinha no plano, né? Então tá. Nada. Tchau. Não, sei que você vai fazer mais um. Não, mas aqui outra vez. Lá na frente, mas não nada, né? Mas agora só no abdômen mesmo, aqui no braço, mas lá pra frente eu tenho os movimentos planos, mas pra frente, né? Também é o tempo certo, né? Deixa eu ver como ainda fazer um pelinho. Exatamente certo, né? Tem que passar meio, né? 30 dias eu vou para a próxima. Lógico que a gente vai vendo a cada mês uma evolução na firmeza da pele. Mas, faz um pelinho quadradinho de TNT para paciente, tá? Tem opção, Paulo? Não. Facial não. Tá? Tchau. O valor normal é 12,500. Mas eu não. Mas aí eu consigo desconto, entendeu? Mas eu tô te falando por 1.500. Quer que fique aqui? Vamos, né? Hoje vai ficar da hora.
doutora Paula, ela tinha mandado aqui a solicitação. Ela mandou a solicitação? Uhum. Ah, pode aceitar a prova aí já, então. Não, eu acabei de mandar para ela. Oi, doutora, tudo bem? Oi, tudo bem? Peraí, deixa eu ajeitar a câmera aqui. Tá. Deixa eu ajeitar aqui também. Pegar os dois celulares já. Oi, Rai. Oi, Maine. Ai, Oi, Inês, doutora. Tudo bem? O Inês está aqui. Eu não posso ver as agulhas. Posso começar a falar? A gente vai falar de Sculptra, né? isso. Deixa eu ver minhas anotações aqui. Bom, tudo bem, gente? Nossa, como eu tô cheia de olheira, olha que horror. Tá, tudo bem. Ah, ela não dormiu muito bem essa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho do ácido polilático, né? Vai fazer uma aplicação de Sculptra facial, é isso? Tá. E o Sculptra, ele é o ácido polilático, que ele é biocompatível. E ele é bioabsorvível também, né? Então ele vai sendo absorvido pelo corpo. Já são anos e anos que são utilizados os polímeros que se utilizam no PLLA, que é o ácido polilático, nos fios de sutura, né? Que são os fios absorvíveis de suturas, né? Usadas nas cirurgias mesmo. E aí o que acontece? Acontece que foram descobrindo a quantidade de colágeno que é produzida, nas regiões onde tinham as suturas. Então, essa foi a primeira forma que eles analisaram que o Sculptra estava aumentando muito a produção de colágeno, tá? Tá, mas por que existe esse aumento da produção de colágeno? Essa produção de colágeno ela é aumentada. Peraí, meu celular não tá parando aqui. Essa produção de colágeno ela é aumentada porque a partícula que o corpo fagocitaria, que o macrófago fosse lá, o fagócito fosse lá e eu fosse fagocitar, ela é muito grande. Pelo fato de ser muito grande, ela demora para ser degradada. Então, por isso que ela tem um efeito muito longo. E como gera uma inflamação subclínica, ou seja, somente naquela região, é uma inflamação que vai se perdurar por muito tempo. É uma pequena inflamação. Espera aí que eu vou ter que pegar a Ayla. Espera aí. Ô, mãe, dá tempo de você trocar ela? E aí, essa degradação, ela vai ocorrer através da hidrólise não enzimática. E não traz nenhuma coisa, nada de ruim, né, para o corpo. Aqui. E em até 18 meses, esse produto vai ser completamente eliminado. Olha só, 18 meses para o produto ser eliminado. Ou seja, você tem um efeito do produto por 18 meses. Então, por 18 meses, você vai produzindo colágeno. Então, por isso que a gente fala que é o maior bioestimulador de colágeno que tem.
tá? A Maine agora tá fazendo uma marcação, né, Má? Isso, Você pode falar para mim sobre essa marcação que você tá fazendo? posso. Eu faço a aplicação em Black. Então, aqui eu vou fazer o ponto anestésico e o pertuito. Como eu já fiz a conta que eu vou utilizar 4 ml de cada lado do Sculptra, eu vou fazer 4 leques, então 4 furinhos desse na pele, com 1 ml cada. Então, eu estou só fazendo a marcação. O Sculptra é legal a gente pensar que eu estou pescando a pele do paciente. Por isso que eu estou Tá. fazendo nesse sentido. E aí, o Sculptra, ai, eu esqueci o que eu ia falar. Ah, tá, lembrei. Eu fiz umas anotações aqui, mas não tá fora de ordem. O Sculptra, ele não tem um objetivo de espessura de derme, como é que fala? De preencher. Ele não tem o objetivo de preencher uma região, mas pelo fato de você ter comprovadamente, cientificamente, uma espessura da derme, aí sim ele pode dar um efeito de volume. Então, por isso que às vezes a região onde foi aplicada, você ganha um pouquinho de, por exemplo, igual a doutora Maine falou que estava colocando o Sculptra no nasogeniano, você pode ter um efeito preenchedor no sentido de espessura de derme, você aumenta a espessura da derme, tá? Pela quantidade de fibroblasto na região e pela quantidade de colágeno e elastina, que são estruturas que fazem parte da pele, estarem ali, tá? É que como ele vai reorganizar essas estruturas, acaba dando um aspecto que volumizou. Mas é só porque voltou para o lugar que era antes. Então, eu anotei aqui, volumiza, mas ele não é volumizador. Ele pode ter uma duração de até 2 anos. E o tamanho, como eu estava falando, o tamanho dessas partículas, como ele é grande, ele evita essa fagocitose imediata ou então a passagem pelos capilares, né? Então, ele não vai ser absorvido imediatamente. Tudo que a gente acaba colocando ali, uma medicação, por exemplo, um silício orgânico, né? Qualquer coisa que a gente coloque ali para estimular colágeno, de uma forma, por exemplo, através de um microagulhamento, você microagulha, você joga lá, e ele é absorvido muito rápido, né? Pela corrente sanguínea, vai lá e entra nos capilares. Já o Sculptra, não, tá bom? Por isso que também a gente vai ter que ficar massageando por vários dias, várias vezes por dia, certo? Deixa eu ver o que mais aqui. Tá, e aí, então, entre 48 e 72 horas antes, ele é diluído em soro, ele é reidratado, né? Ele várias pessoas falam várias. Então, são várias formas de a gente falar. Reconstituição, hidratação, né? O preparo do Sculptra. Você coloca o soro fisiológico antes e depois você pode ou não colocar a lidocaína. Então, são 10 ml que você pode aplicar de Sculptra. A Maine vai colocar 8, é isso? Hoje? Tá. Comprovado cientificamente, você pode diluir em até 10 ml, já que você não vai aplicar com os 2 ml de lidocaína, tá? Existem alguns artigos que falam sobre colocar 4 ml antes, depois mais 4 ml no dia, mas não é assim que a gente faz. Quando for fazer a reconstituição do Sculptra, ó, tá vendo ela chacoalhando? Você não chacoalha na hora de colocar o soro, só na hora da aplicação. Quanto mais você chacoalhar vigorosamente, menos bolinhas e nódulos vão ficar, mais ele vai ficar diluído nesse soro e vai passar pela cânula e vai passar pela pele, né? De uma forma mais tranquila, sem ficar nódulos, tá?
Deixa eu ver o que mais aqui que eu anotei. Agora lidocaína. Lidocaína 2%, certo? Certo. Então, ó, a gente pega. Quanto que você pega de lidocaína, Má? Como eu já pego tudo, né? Até para depois não correr o risco de contaminar. Eu já pego mais ou menos como se fosse 5 unidades no Botox. Menos que meio ml, ó. Bem pouquinho. É só um botãozinho que eu vou fazer. Como eu vou fazer 8, cada um vai mais ou menos 2 risquinhos da Você vai usar 0,02 ml Isso, por pertuito. mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Fica lá. 0,02. Mais ou menos por pertuito. Deixa eu fazer um aqui para dar um corte. Quer que eu vou lá? Tá. É uma colhinha de insulina. Só para fazer o botãozinho da. Essa é a única coisa que. Já volto. Aqui. Aqui na clínica, pessoal que é profissional aí, o paciente ele precisa pagar o Sculptra antes da gente fazer a diluição. Por quê? Porque se você dilui, quando a gente faz a diluição, a reconstituição dele, você precisa usar em até 72 horas, tá? Então, por isso, se o paciente, de repente, vamos supor, ele comprou o Sculptra e aí aconteceu uma coisa assim, de repente morreu a mãe, sei lá, e ele não consegue vir no dia para fazer. Ele pode fazer depois, mas a eficácia não vai ser a mesma. Isso quando é diluído em água destilada, tá? Quando é diluída com bactericida, ele dura até, deixa eu ver que eu não tenho esse costume, né? 7 dias, se diluído com uma água destilada com bactericida, tá bom? O que mais? Maine, tá aí? Tem um artigo aqui, ó. Atualmente, outras diluições podem ser utilizadas, como em 5, 6, 7, 8, 9 ou 12 ml, acrescidas ou não, de lidocaína 2%. Ou seja, Posso pôr mais, né? Pode pôr mais, tá? Então, nos artigos você tem aqui até 12 ml, tá? Uhum. Eu já vi também que tem como não precisar, né, das horas antes da hidratação. Tem Não um entendi. tipo de distribuição que faz que você não precisa ficar 24 horas, pelo menos, sem preparando o Sculptra. Ah, sim. Mas eu não sei o que é. E o agito, quando a gente faz a diluição e não faz o agito dele, é porque você pode colocar partículas do Sculptra na parede do vaso do vidro do Sculptra e você acaba perdendo depois, porque ela vai ficar, não vai ficar no soro, entendeu? Ó, igual aqui, ó. Isso. Aí, ó, o que que acontece? Você agitou para poder... Uhum. Esse você já agitou? Já, só que mesmo assim, toda hora eu fico agitando, toda hora que Não, eu vou mas pegar. ó, Má, presta atenção. Isso é uma dúvida muito comum dos profissionais, ó. Quando a gente joga devagarinho lá no fundinho do pote, né? O Sculptra tá lá, em pezinho, você joga lá no fundinho o soro. Reconstituiu. Se você chacoalha, mexe ele um pouquinho só, que seja antes do dia, de você fazer a aplicação, né? Não hoje, há 72, 48 horas atrás, o que pode acontecer é que você jogou partículas, as partículas de baixo para a parede do vaso, do vidro, e elas vão ficar ressecadas sem a ação do soro por essas 48 horas. Entendeu? Então você acaba perdendo partículas na parede do vidro de Sculptra, se você agitar ele antes. É só por isso, tá? Uhum.
Eu vou pegar ela aqui, que ela tá chorando. Peraí. Mãe, pode trazer, que você tem que ir, né? Vem cá. Eu já vou pegar. Ó, não. O produto, ele é aplicado que região? Entre derme profunda... Deixa eu muito pouquinho, né? Entre derme... Deixa eu ver se ela quer mamazinho. Ela quer um mamar, peraí. Entre derme profunda e a hipoderme. Que é a camada de gordura da pele. Então, é numa região onde você tem pouca inervação, poucas estruturas de sustentação da pele, então não tem tanta fibra. Ou seja, a cânula desliza com facilidade, tá? Entre derme e hipoderme. Na hora da aplicação aí, a Maíne vai falar, que eu anotei aqui. O ritmo de aplicação, você coloca e injeta de forma uniforme, no mesmo ritmo, com o mesmo tempo. Por quê? Porque se ficar um pouquinho mais de produto no trajeto, um pouco mais aqui, menos aqui, pode ser que forme os nódulos, tá bom? Pápulas, nódulos, né? Enfim. A forma de aplicação, essa é a lidocaína, né? Ah lá, fez um botão anestésico somente para o pertuito. Não é necessário fazer. Só se o paciente é mais sensível, se ele optou por fazer dessa forma, tá? Ou se é uma forma do profissional mesmo fazer a aplicação. É uma escolha. Aí agora você pega uma agulha 21G, faz um pertuito sem arrombar, sem ficar abrindo um buraco na pele do paciente. Por isso que quem tem queloide pode fazer. A não ser que você não saiba fazer pertuito, tá? Senão vai ficar cicatriz no lugar. Aí agora a gente pega uma cânula. Você tá usando 23 ou 25? 22. 22, opa! 22. Que bom. 22G. As mais finas entopem, né, Má? Entope muito. Essa daqui também pode entupir, tá? Eu também corro risco. Mas é eu bem posso usar... menos. E eu posso usar uma 21? Pode. É que a que é mais segura agora é a 22. Cada hora é um artigo que sai, né? Sim. Tá, então ela tá usando a cânula 22G. Às vezes entope, isso tem que tomar cuidado para não explodir, né? Fazer força para sair. Né, Maíne? Sim, como aqui a gente não tem rosca, ó, na seringa de 1 ml, se eu fizer força, aqui estoura e eu perco todo o produto. Com rosca tem que tomar cuidado, porque senão você vai fazer força na hora da aplicação e de repente desentope e acumula muito produto num lugar só, né? Você imagina você tá lá fazendo uma retroinjeção, deu uma entupida, por causa da rosca, o produto vai entrar se você forçar, você força e forma um nódulo gigante na região, que soltou, né, depois o que entupiu. Que isso é comum mesmo, pode acontecer. É comum não. É normal, mas não é comum. Que mais? Eu queria que aproximasse um pouquinho mais a câmera, que tá difícil de enxergar. Bom, a gente pode fazer na região de bochecha, região zigomática, a gente pode fazer a região de perto do nasogeniano, mas região perioral não se pode fazer. Não se faz em glabela nem em volta da boca, ou em volta dos olhos, ou em pálpebras, frontal, região frontal também não. Por quê? Primeiro, porque não tem muita concentração de fibroblastos, tá? E segundo, porque pode ser que você tenha muito movimento na região. E aí você pode acumular produtos em regiões específicas diferentes, né? Então eu tô mexendo a boca, mexendo a boca, mexendo a boca e fica uma bolinha aqui. Fica uma bolinha aqui de produto.
E esse nódulo pode ser que você tem que retirar cirurgicamente, tá bom? Então, não faça nessas regiões que eu falei. Faz nessa região zigomática, malar, chegando perto de nasogeniano, bochecha, região de papada, região de pescoço. Essas regiões, legal, tá? Agora, se não tem fibroblasto o suficiente na região, você vai estimular o quê? Tá? Região também que pode, que eu anotei aqui, ó, coxa, glúteo, umbigo, a região de umbigo triste, braço, pescoço. Às vezes no pescoço pode ser que fique um pouquinho roxo por causa de agulha, né? Porque é mais fácil fazer com agulha na região de pescoço, mas também pode ser feito com cânula, tá? A área tratada tem que ser imediatamente massageada, né? Para garantir a distribuição uniforme do produto, que a Maine vai mostrar ainda. Bom, então, cuidados para a gente não fazer, para não ter obstrução da agulha. Quais são? Para não obstruir? O que você pode dar de dica? Sempre ir agitando o frasco na hora que eu puxo. E se acontecer de obstruir, não forçar. Tira, lava ela com a água para injeção ou com soro até se obstruir ou trocar a cânula. E a cânula 22G? A 22G eu acho bem melhor e ela praticamente não entope. Hoje... Posso virar um pouquinho mais? Existe um artigo, Maine, que é de Sherman, que eu anotei aqui. Sherman orienta que a aplicação do produto seja de superior para inferior, isso está certo, né? De superior para inferior e de medial para lateral. Essa forma que a Maine está aplicando é outra, de lateral para medial. Não, na verdade não. Bom, se bem que eu tava... assim, ó. É que tem várias técnicas, né, de aplicar. Tem pessoas que aplicam com agulha, tem gente que não faz leque, que vai distribuindo só. Sim, essa forma que ela está aplicando, a gente colocou na clínica há um tempo atrás, foi do curso que a gente fez, que era que a gente pensava como, igual a Maine falou, como se fosse pescar a pele, né? Como se fosse um anzol e uma varinha de pesca. Você puxa para essa região, ó, de medial para lateral, de inferior para superior. O que está escrito nesse outro artigo, eu já não sei se de repente ele está falando assim, ó, de superior para inferior, a distribuição do produto, né? Então, a aplicação do produto de superior para inferior, então eu venho daqui, de medial para lateral, assim, ó, de superior para inferior, de medial para lateral. Então, ele faz o leque assim, ó. De superior, olha, vai fazendo uma retroinjeção. De superior para inferior, de medial para lateral. De superior para inferior, de medial para lateral. Então, eu prefiro essa outra forma que a Maine está fazendo, porque você, querendo ou não, você tem um acúmulo do produto mais na região superior aqui, né? Que aí você tem que pensar em... Ó, presta atenção. Você tem que pensar em sustentação da pele. Sustentação da pele, então eu faço um pouco mais de produção de colágeno aqui. Ou então você pode pensar o contrário. Não, eu tenho que pegar a região, eu tenho que colocar mais nessa região onde você tem maior acúmulo de pele para estimular mais fibroblastos. Então as duas coisas estão certas. Você pode acumular mais na região onde realmente está o problema, ou você pode acumular mais na região que vai sustentar o problema, tá? Porque você pensa só, onde todas as retroinjeções estão vindo para uma região.
né? Então, essa região é onde vai ter mais aumento de produção de colágeno e elastina, tá? Deu para entender, né? Sim. Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Doutora, Ó, olhando a pele da paciente, parece que ela não precisa de Sculptra. Mas olha pegando. entendi. É igual eu tava olhando o bumbum. É verdade. Parecia que também não precisava. Tá, ó, eu coloquei também aqui para lembrar de falar das formas diferentes de aplicação, né? Então, é a técnica de X, que... Ixi, espera lá. Tem tantas formas, né? Você pode fazer em hashtag, você pode fazer paralelo, você pode fazer em leque. E pode fazer em bolos também. Só que em bolos eu não oriento fazer, porque em bolos pode ficar mais ainda nódulo, né? Mais perigoso ainda de ficar nódulo. Então eu não gosto, não. E o bolos é realizado com 0,1 por bolinha, né? Por região, por depósito do produto. E diluição de 11 ml, eles falam. Ó, Má, tem aqui um outro artigo, que é Lacombe. Ele fala de aplicação na margem infraorbitária. Olha só que legal. É realizada com agulha longa na lateral da órbita, em pequenos depósitos supraperiostais. Interessante, né? Mas pequenos depósitos, será que... É bolos. Em Em bolo? bolo. Mas o que eu achei interessante foi que é supraperiostal, evitando equimoses e superficialização do produto pelo músculo, entendeu? O músculo fica na parte superior e o produto na parte inferior. Tem um outro aqui que é o protocolo de tratamento de Fitzgerald e Vlegar. Você já viu? Fitzgerald já. Gerard, né? Aplicar no subcutâneo profundo, na região medial das bochechas e mento. E o subcutâneo superficial na região parotídea e massetérica. Então, aí ele faz aqui na região parotídea e de masseter, com a técnica em X ou em leque também. É o último já para falar. Sim. E na região temporal. Nossa, eu fiz muita anotação aqui. Bom, então, se você for usar agulha 24, 25 ou 26G, se você for usar cânula 21 a 23G ou 23G, você está usando a 22, né? Uhum. Que hoje é o que se diz mais seguro, né? Injeções supraperiostais, subcutânea ou derme profunda. Aí tem essa questão dos bolos, que eu não oriento. Ele é impróprio para as pálpebras, vermelhão dos lábios, rítidos superficiais, glabela, nariz, por causa dos nódulos, como eu já disse. Aí a gente falou da live passada, para corporal dilui o dobro. Pode, né? Diluir o dobro. Tanto no preparo quanto na hora de aplicar. Mas continua sendo um frasco só. Isso pode ser feito. Quer mais concentrado? Faz um frasco em cada perna, um frasco em cada braço, enfim, tá? Na fossa temporal, deve-se atentar à artéria temporal superficial, tá? Por quê? Porque essa artéria, ela tá de forma mais superficial. E como você faz de forma superficial, não tá fazendo abaixo de músculo nem nada, tem que tomar cuidado para você não machucar essa artéria, tá bom? E aí tem alguns autores que falam que a aplicação nessa área, ela deve ser preferencialmente supraperiostal.
Então, de uma forma mais profunda, porque a artéria está mais superficial e aí a gente consegue um pouco mais de segurança, tá bom? E eles falam também para fazer em bolos. Mas a gente não tem costume também muito em fazer temporal, né, Mara? Na fossa temporal. Não faz muito. O tratamento em si, a gente indica 3 sessões, 2 pelo menos, né? A primeira só é preventiva. A segunda e a terceira sessão, que é onde a gente gosta mais de ver os resultados. De 30 em 30 dias, né? A gente já pode fazer. E sempre no final, lembra da regra dos 5. 5 dias, 5 vezes, 5 minutos. Certo? Então, eu fico lá massageando, vamos supor, região. 5 minutos. 5 vezes por dia. Por 5 dias na semana. Para não formar os nódulos, tá? Tem alguns artigos que falam que após os 5 dias, fazer até completar um mês, 1 vez por dia ainda. Vigorosa de deslizamento em direção ao lifting. Tem pessoas que fazem bolinha, mas eu prefiro que você faça em direção ao lifting. Pensa só, se você quer o lifting para cá, ó, para cima, faz força para cima. Então, por isso que é importante a paciente entender a forma que está sendo aplicada. Então, se eu estou fazendo um pertuito aqui e estou aplicando aqui, eu tenho que fazer o caminho depois contrário aqui, ó, com a massagem de deslizamento para cima, tá? Essa é a que eu, Paula, prefiro, tá? Não sei, que é o que eu leio mais, é o que eu vejo mais aqui. E a manutenção é recomendada 1 vez por ano. A gente não faz até completar um mês 1 vez por dia, né, Mar? Não, os pacientes não fazem nem 5 vezes. Bom, se ficar nódulo, já sabe, né? A gente não vai pagar cirurgia para o cirurgião plástico tirar depois. Quando eu fiz o curso, o último curso que eu fiz, ela falou exatamente isso. A gente pega 5 dias para tentar contar que a paciente vai fazer pelo menos 3. Ai, você vê? Tem que pedir 7, então. Deixa eu ver o que mais aqui. Alguns autores, como Goldman, após a terceira sessão de Sculptra, aguardam um intervalo de 12 semanas para avaliar se existe a necessidade de tratamento adicional. Ele não faz após um mês de novo, tá? Então, isso não é só ele, não. Eu já li em vários lugares que depois da terceira sessão, para você fazer a quarta, você não espera mais 30 dias. Você espera aí acumular 3, 4 meses para depois você conseguir analisar direito o efeito que o Sculptra deu, tá? E, ó, a incidência de pápulas varia até 44%. Então, não é tão pouco que acontece essas pápulas, esses nódulos, tá bom? Isso quando o produto é menos diluído. Mas, então, só lembrando aí, você faz um pertuito, faz um botão anestésico com lidocaína 2%, usando em torno de 0,01 a 0,02 ml de lidocaína, faz o botão anestésico, faz um pertuito com uma agulha 21G, que é a agulha verdinha, e depois você entra com uma cânula 22G, que ela é ela é mais segura, né? Para não perfurar uma artéria, para não romper um vaso, para não injetar produto dentro de artéria nenhuma veia, enfim. E também pelo fato de você conseguir aplicar o produto sem ter que ficar te desentupindo toda hora, certo? Como o Sculptra foi diluído em 8 ml previamente, né, de 48 a 72 horas no máximo antes do procedimento, de preferência 48 horas mesmo. Primeiro, na hora da diluição, não agita o produto, coloca bem devagarinho pela parede do frasco e depois na hora você chacoalha ele várias vezes durante a aplicação, durante essa retirada do produto do frasco para pôr para ser injetado, né? E aí ela fez a conta aí, vê de acordo com a flacidez do paciente e divide esses 8 ml por leque, né? Por retroinjeção. Então vamos supor, se você quer colocar 0,1 em cada leque,
em cada perninha do leque, né? Em cada retroinjeção, você sabe que você vai ter lá 8, como é que fala, meu Deus do céu? 8 perninhas, certo? Eu falo perninha, porque eu não. Então, também não sei. Vértice, você pode falar, né? Para ficar mais bonito. Enfim, aí para cada retroinjeção, né? A Rê, ela fica Agoniada. Normal. agoniada. É mais agonia. Agonia. É mais agonia que dor. Ah, isso é bom saber. Verdade. Eu tenho. Eu não tô vendo. Eu não tô vendo, mas eu sei que Tá é curando, isso. Eu fico imaginando, aí dá aquela agonia. Aí eu vou apertando tudo aqui. Não, Ela já vou jogar o Netflix de novo. eu não faço mais nada. Não assiste, não. Não. Depois eu vou deixar no Telegram, para os profissionais que estão aí, para eu não ter que ficar falando aqui na live, a diferença entre nódulo, granuloma e pápula, tá? Quando que se você tem se você aparece uma pápula ou um grânuloma... Ué, você tem ainda? Pode, claro. Beijo, mãe. Obrigada, tá? Até amanhã. Vê se fala pro pai vir aqui. Aí depois eu vou deixar no Telegram, então, a diferença entre pápula, granuloma e nódulo, tá? Porque se você tem, às vezes, um nódulo, um granuloma, às vezes você precisa tirar, você precisa saber, profissional, né? Como que você vai tirar ele, se vai ser só com massagem, ou se você vai precisar indicar um médico especialista para poder retirar esses nódulos, tá bom? Tá, Rê. Tá bem. Eu vou mostrar uns antes e depois aqui, que isso que eu tô falando é do curso que eu dou, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. 2 aplicações de Sculptra no pescoço, ó o antes, ó o depois. 2 aplicações. Aí aqui também, ó, esse teste da elasticidade, ó. Antes e depois, ó o quanto você puxa a pele e depois quanto você puxa menos, né, a pele. Olha o caimento aqui, ó. Região de jawline, aqui eu tô com uma mão solta, a outra eu tô segurando a Ayla. Mas, ó, a jawline dela como melhorou. Olha a diferença. Ó, de frente. Como o rosto estava bem mais caído. Tá? Esse teste da elasticidade, ele é muito conhecido para o Sculptra. Aqui. Ó, antes, com uma sessão, com outra sessão. Olha a pele como estava bem mais firme. Essa aqui é minha mãe, ó. Ó como rejuvenesceu. Uma sessão. Olha a lateral da boca, o cantinho da boca, lateral do nariz, olha a bochecha como estava caída, olha a jawline, contorno da mandíbula. Aqui também, ó, outra paciente, olha a lateral aqui, próxima do vinco nasogeniano, região de marionete, ó. Olha como mudou, como ficou bem mais esticadinha. E uma senhora, né? Tá? Então, o Sculptra realmente faz muita, muita, muita diferença aí na vida das pessoas. Deixa eu ver se apareceu alguma dúvida. Está sem som? Tá ouvindo? Nós estamos. Tudo certo. Tudo certo.
Tá. Tá ouvindo a gente? A Andréia perguntou, doutora, cheguei atrasada, qual é esse procedimento? Bom, Andréia, se você é uma profissional, de qualquer maneira, você depois entra lá no Telegram, que a gente vai colocar a live na íntegra lá no Telegram, tá? Então você vê desde o comecinho. Mas esse é uma aplicação de Sculptra, que é o ácido polilático, é um ácido biocompatível, e ele vai aumentar muito a produção de colágeno e elastina da região. É uma inflamação subclínica da região, e pelo fato de serem partículas, polímeros muito grandes, você não tem a fagocitose imediata ali do produto. Então você tem até 18 meses para esse produto ser completamente degradado pelo seu rosto, pelo seu corpo, tá bom? Então, por exemplo, quando a gente coloca um Botox, por exemplo, você tem a degradação rápida dele e a ação dele ainda se perdurando, né, por até aí, alguns meses. O ácido polilático, ele vai ficar até 18 meses no seu corpo, produzindo colágeno. Então, pensa só, você tem um aumento da produção de colágeno por muito tempo. Então, o efeito vai vir durante todo esse tempo, tá bom? Então, é isso que encanta tanto as pessoas. Depois que a pessoa começa a fazer Sculptra, é um dos pacientes mais fiéis. Ela vai guardar, é porque ele é caro, né? Mas você tem um valor agregado muito, muito, muito bom, muito grande. Compensa muito o valor dele, né? Então, você vai pagar lá R$ 2.500 numa sessão, só que vale cada centavo, porque você vai e aplica e depois você fica lá produzindo colágeno por 18 meses. Um microagulhamento você vai pagar R$ 350, vai fazer 10 sessões, e depois você vai ter que ficar fazendo mais, entendeu? Então, não se compara em relação a resultados. Hoje eu falo com segurança que Sculptra, para mim, é o melhor tratamento para flacidez, tá? Facial ou corporal. Existem outros tratamentos que são mais baratos, que também produzem, mas são mais devagares para produzir a quantidade de colágeno que o Sculptra produz, tá? Bom, respondi a Andréia, né? O que é esse procedimento? Depois perguntaram aqui também, ó. É melhor Sculptra ou fio de PDO para flacidez? A gente vai precisar analisar o quê? A pele do paciente. Eu prefiro Sculptra, tá? Mas o fio de PDO, a gente vai ter que comparar pela quantidade de fios. Então, se você colocar lá 30 fios, você vai produzir mais colágeno com 30 fios do que com uma aplicação de Sculptra, tá? Então, você tem que comparar a quantidade de fios. Então, por exemplo, vamos pensar em valores. Valores, o fio, você vai conseguir um fio barato, assim, você vai conseguir R$ 250. Então, R$ 250 e a Sculptra R$ 2.500, com os fios você vai ter 10 fios, né? Pelo mesmo valor. Então, são 10 fios contra um frasco de Sculptra. Qual desses dois produz mais colágeno? Eu, particularmente, acho que o Sculptra, tá? Isso por experiência clínica. Não existe nenhum estudo comparativo, assim, em relação à quantidade de colágeno produzida na região. Mas o que eu vejo é que o resultado é melhor com o Sculptra. Mas existem pessoas que a gente consegue um efeito melhor com o fio de PDO, tá? Então, tá bem páreo quando você compara 10 fios numa região pequena, como a papada, por exemplo, né? Que você coloca um monte de fio. Aí, cada profissional também vai ter uma preferência, tá? Mas, assim, não tem melhor do que o Sculptra e o fio. Se o paciente fizer Sculptra e fio na papada, ó, ficou perfeito, perfeito. Não tem mais o que fazer, assim. Não precisa fazer mais nada, tá? A doutora Mona Lisa falou top esses antes e depois. São todos pacientes nossos, tá? Doutora, que eu mostrei aqui. Esses slides que eu mostrei é de uma aula de um curso que eu dou. Só que a gente faz de forma online, tá? Depois eu passo para vocês lá no Telegram. E aí tem aqui uma pessoa que é um PXA Correia. Muito boas explicações, ótimos antes e depois. Muito obrigada, tá? Depois você segue a gente lá no Telegram, que vai ter toda a parte para profissionais. Se você é uma profissional da área da saúde, tem toda a parte dos profissionais, estudos, artigos, esses que eu cito aqui, eu posto lá também. E a Vana, não sei, Van
Várias, talvez? Não sei. Tá perguntando, é com anestesia local ou só tópica? A gente faz anestesia em botão, tá? No trajeto, como a gente está na região entre derme e hipoderme, é uma região com bem pouca inervação. Então, você não tem dor, né? A paciente pode falar aí pra mim que ela tem, né, tem mais aflição do que dor, não é isso? É isso. Olha lá, tá? Então, é só o botão anestésico para a entrada da cânula, para a gente poder fazer o furinho mais grossinho, tá? Que daí a gente usa a agulha 21G. Anestesia. Anestesia, né? Que incomoda. Anestesia incomoda, lá, tá vendo? É só a anestesia é o mais chato mesmo. Bom, o som tá funcionando, né? Tá. Sim. Deixa eu ver o que mais. Qual o valor cobrado pelo procedimento normalmente? Hoje a gente está cobrando 2.500. Depende de quanto vem o produto para a gente. Então, como é um produto um valor muito elevado perto dos procedimentos estéticos que a gente faz na clínica, ele depende de quanto a gente compra, tá? Gente, vale cada centavo, tá? Eu estou falando de valor, mas a gente tem que pensar no valor agregado mesmo, a quantidade de produção, como se você estivesse pagando assim, R$ 1 por colágeno produzido. Quanto de colágeno você quer? Bom, mais colágeno é mais reais também, tá? Então, eu achei muito caro. Então faz menos, produz metade do colágeno que a gente faz com um microagulhamento, uma radiofrequência, tá bom? Então é por isso. Então vai de acordo com o bolso da pessoa. O valor mais baixo, menos colágeno produzido, mas também produz, você só não pode errar no procedimento. Eu vou fazer aí lipocavitação para produzir colágeno. Não. Vou fazer luz pulsada. É pouco, é muito, muito pouco. Tá? Então, uma radiofrequência, um microagulhamento produzem muito colágeno. Mas o Sculptra e o fio de sustentação vai produzir mais. Ok? Qual o valor cobrado? Já li. Qual o tamanho da cânula? Esse a doutora Maína está usando 22G. Pode ser usado 21, pode ser usado 23. Qual o valor? Eu falei. Aí a doutora Rosana que falou, né? 22G. Desculpa o atraso, tá, doutora? Outra pessoa aqui. Quem tem tendência queloide, cicatriz hipertrófica, pode fazer o procedimento? Pode. Se o profissional for bom, pode. Se o profissional for ruim, ele pode fazer um monte de pertuito, arrombar a sua pele aí, arrombar esse pertuito, que a gente fala de arrombar, é quando você era para fazer um furinho desse tamanho, e ele fez assim com a agulha, ó, foi abrindo o buraco, aí sim você pode ter um queloide naquela região, por trauma do pertuito. Nunca vi, nem de profissionais ruins, tá? Nunca vi. Mas se você for pensar fisiologicamente, sim, isso pode acontecer, tá? A gente não faz o Elancê, tá? A Van tá perguntando aqui. E o Diamond da Renova? Eu não sei, Má. É hidroxiapatita. Não, então a gente não faz. Espera aí. Então a gente não faz o hidroxiapatita, né? Isso. Quantos pontos de percussão leva em média uma aplicação? Quantos pontos de pertuito leva? Deve ser, né? Em torno de 4 a 6 pertuitos, tá? 2 a 3 de cada lado. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Faz pontos profundos em periósteo? Pode ser feito, tá? Você pode fazer região perior... Peraí. Deixa eu ver se eu consigo pôr ela no peito de novo para poder falar com você. Aqui.
Pode ser realizado supraperiostal, ou profundos em periósteos? Pode. Abaixo do músculo, né? A gente pode fazer, por exemplo, em região temporal, a gente pode fazer em região próxima aqui da lateral dos olhos, tá? Então, bem aqui bem na região de orbicular mesmo, abaixo do orbicular, tá? E também pode ser feito em bolos, mas não supraperiostal, nessas regiões de malar, essas regiões que a gente está fazendo em leque também, tá? Mas se for profundos em periósteo... Tem a paciente, tá? Tá bom. Um beijo, tchau. Beijo. A Rayane fica aí comigo? Obrigada. Peraí, Bia. Ô, Mari. Nossa, Já vou ver, tá? E deixa eu ver o outro aqui, ó. O Sculptra ainda é mais recomendado que hidroxiapatita de cálcio. Existem pessoas que preferem a hidroxiapatita e existem pessoas que preferem o Sculptra, tá? Então, a gente não tem como... como eu não uso a hidroxiapatita, eu não posso falar dela, tá bom? Só com curso online dá para ter segurança para aplicar sozinha depois? Sim. No curso online, a gente dá toda a parte teórica, a gente dá toda a parte de complicações, como evitar, como tratar. E como é que eu posso falar? A qualidade de imagem e a qualidade e a quantidade de informação que a gente dá, por exemplo, até a textura do tecido que você está entrando, a gente vai falar para você. Bom, então você vai agora, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Você vai agora fazer um pertuito e você vai sentir um barulhinho. A hora que fica liso, agora você já está na região de acima da hipoderme, né? Abaixo da derme, na região onde você vai colocar lá a cânula, ou vai colocar o fio de sustentação, enfim, dependendo de cada curso. Agora você vai se sentir deslizando igual uma manteiga. Não pode sentir resistência. Pode ser que você sinta uma resistência. Quando você sentir uma resistência, vai ouvir um tec. Alguma coisa você pode passar, mas se o paciente estiver sentindo dor, você não continua com a cânula. Esse tipo de informação a gente dá nos cursos online, tá? Então, dá sim para você fazer. Inclusive, o curso que a gente tem aí, que a gente está vendendo no momento, online, é a rinomodelação. A rinomodelação eu consigo passar para vocês com segurança de que não vai acontecer uma necrose, não vai acontecer nada de errado com o paciente, tá bom? Então, é muito completo, muito seguro, com imagens muito boas e informações muito, muito importantes. Porque a gente não vai passar só teoria e prática. Eu vou passar a prática para quem não aplica, conseguir aplicar. É diferente, tá bom? Então, sim, dá para fazer sim um curso online e depois aplicar. O valor do custo do Sculptra hoje. Esse eu não vou conseguir te passar online, mas você pode me chamar que eu te passo. Sim, você entendeu, né? Direct, e-mail, WhatsApp, qualquer coisa, tá?